Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa, o último episódio foi o episódio 10 e eu nem comentei nada, né? Esqueci. Mas muito obrigada, viu, para você que tá aqui desde o começo. E vamos juntos agora pro nosso episódio 11. Vocês se consideram uma pessoa antenada? Eu sempre gosto de saber o que está acontecendo no mundo. E no meu antigo trabalho, eu tinha fama de ser, assim, a pessoa atualizadora de notícias, porque não podia acontecer nada durante o dia que com certeza eu faria algum comentário. E eram comentários dos mais diversos, como, por exemplo, nossa, uma marca X lançou tal carro, ou alguma coisa sobre carro elétrico. Teve uma época que eu fiquei viciada nesse assunto. Todas as notícias que saíam de carros elétricos eu lia. Mas esses dias eu vi uma notícia sobre um carro voador. E eu pensei, caraca, então um sonho, ou a previsão, né, das crianças e adolescentes dos anos 90 finalmente se realizou. Porque eu acho que se você perguntasse para qualquer pessoa na década de 90 e 2000 o que aconteceria nos próximos 20 anos, com certeza a resposta seria: os carros vão voar. Não sei porquê, mas a gente acreditava fielmente que no futuro os carros voariam. E parece que esse futuro chegou. Só que não. Eu fui lá ler a notícia, né, e descobri que o carro voador, na verdade, nada mais é do que um helicóptero elétrico de pouso vertical. Ou seja, acho que ele tem um pouco mais de facilidade de pousar. E aí ele foi projetado para viagens curtas. Ele não emite CO2 e tem planos para ele de fazer viagens como se ele fosse um Uber. Você chama um Uber, mas na verdade ele é um helicóptero. Porém, ele não é um carro que voa. Ele é simplesmente um helicóptero que faz viagens curtas e que ele é integrado na mobilidade urbana, porque ele tem uma facilidade ali de pousar. Mas ele não é um carro que ora ele anda no asfalto e ora ele voa. E eu fiquei muito chateada, porque mesmo depois de tanta tecnologia, nós continuaremos sem o tal do carro que voa. Mas é aí que vem a história, né? Esse é o motivo do nosso episódio. Por que nós pensávamos em carros voando, mas nós não pensávamos, ou pelo menos ninguém no meu convívio ali, eu nunca pensei isso, em ver uma pessoa na tela do celular? Ninguém falou assim, nossa, eu acho que daqui 10 anos a gente vai poder fazer videochamada e a pessoa que está lá no Japão vai aparecer na tela do meu celular e eu posso falar com ela a hora que eu quiser, o tempo que eu quiser. Parece que isso não passava pela nossa cabeça. E aí eu fiquei muito surpresa em pensar que talvez a minha foi a última geração que viveu um pouco da era analógica e também da era digital. E eu comecei a fazer uma viagem no tempo, lembrando como que eram as coisas quando eu cheguei aqui neste planeta Terra. E esse episódio ele é só uma sessão nostálgica para nós lembrarmos como as coisas eram. E claro, começando pelo celular, eu lembro que eu tive meu primeiro celular, eu devia ter uns 10 anos de idade, e ele era um Nokia daquele que tem os números todos juntinhos. E ele me parecia algo tão pequeno na minha mão, mas tão pequeno na minha mão, parecia minúsculo. Muito louco, né? Mas a primeira memória que eu tenho de falar no telefone, óbvio que era no orelhão, porque ter telefone fixo em casa, no passado era bem caro, né? E minha casa demorou um pouco para ter. Então eu lembro do orelhão e eu lembro da ficha do orelhão. Depois que veio essa tecnologia chamada cartão, mas antes eram vendidas as fichas. E tinha até um macetinho que se você ficasse apertando alguma tecla, sei lá, não lembro que tecla que era, a ficha durava mais tempo. Não sei se funcionava, gente, provavelmente não. Mas uma coisa que eu lembro, que eu dou risada quando eu lembro de orelhão, é porque, sabe, na chamada cobrar? Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde você tá falando. Aí eu falava rapidinho, Letícia Jundiaí. Eu falava antes da pessoa atender, eu não entendia que, na verdade, era pra eu falar pra pessoa quando ela me atendesse, né? E ainda sobre telefone, eu lembro que eu tinha alguns tios que tinham o bip. Que eu não lembro como ele funcionava direito, mas era um aparelhinho que ficava na cintura, óbvio, né, para ter todo aquele charme. E eu acho que a pessoa conseguia mandar mensagens prontas, do tipo, cheguei, vou atrasar, me ligue, alguma coisa nesse sentido. O bip, eu acho que era o SMS do passado, né?
Aí tinha também o fax. Eu nunca mandei um fax, mas uma das primeiras empresas que eu trabalhei, eu lembro muito bem de ter o aparelho de fax lá. E uma coisa que eu achei engraçado, que alguém me contou por esse tempo, assim, não faz muito tempo, que você não tinha como impedir alguém de te mandar um fax. É que nem te mandar um e-mail, você não impede, o e-mail simplesmente aparece lá na sua caixa. Só que imagina um fax que ele imprimia aquelas folhas grandes e a pessoa começa a te mandar várias coisas e você não tá esperando. Imagina um hater te mandando um monte de mensagem que você não quer receber e aquilo não para de chegar. Eu não sei se era exatamente assim, me corrijam, tá? Se eu estiver errada. Mas eu lembro de uma nova era para o celular, quando o toque de celular passou a ser música, uma música normal. E eu lembro que era uma música da Britney Spears, que era Toxic, da Britney Spears. E aquilo, assim, me deixava fascinada. Uau, quando alguém me liga, toca Britney Spears no meu celular. Eu achava isso o máximo. E falando em música, como que nós não vamos lembrar da videocassete? Que não só tinha a videocassete, como a fita cassete que a gente ouvia música e gravava a música, né? Porque a música tocava no rádio, aí apertava rapidinho para gravar a música na fitinha cassete. E aí depois a gente podia rebobinar ela com uma caneta ou um lápis, aí voltava a fita e podia gravar de novo em cima dessa mesma fita. E depois vieram os CDs regraváveis. Isso era o máximo. Que tecnologia, gente! Já nessa era de CD, também tinha o Discman. E eu lembro que eu fui para Foz do Iguaçu com a minha avó, quando eu era criança, e a gente foi no Paraguai, e eu me acabei de comprar CDs. Lembro que eu comprei CD da Malhação, do Jota Quest, Sandy Júnior, Charlie Brown Jr., e aí tinha todo um macete também de usar o Discman, porque se você vibrasse com ele, o CD pulava, né? Então você sempre tinha que ir ele bem na maciota para o CD não ficar pulando, muito menos para riscar o CD. Mas logo depois já vieram as super tecnologias chamada MP3, seguida do MP4, que eu acho que a diferença é que dava para ver um videozinho, né, no MP4. E depois o céu foi o limite para esses MPs, né, porque teve, acho que até MP15, muitos MPs. Mas quem tinha aparelho de som em casa, aqueles aparelhos estéreo de som, isso sim que era ostentação, hein? Tinha uma outra coisa também que era ostentação, andar de táxi. Porque hoje de Uber você vai daqui até lá, dá R$10, R$15 quando ele não cancela a viagem, mas anda pra cima e pra baixo de Uber, né? Agora táxi, meu filho, era só quando tava passando mal, tinha que ir pro hospital. Ah, e o táxi. Me lembro o ônibus, que tinha um passe de ônibus, que era um ticket, né? Não sei como é que fala hoje em dia, mas que era um papel. E eu lembro que ficavam mulheres no centro de Jundiaí trocando esse passe, porque na verdade é como se ele fosse um dinheiro, e aí as pessoas recebiam o passe da empresa, ia lá e vendia o passe e recebia dinheiro. Caraca, era muita tecnologia, hein? E eu me pergunto como pessoas que já dirigiam e não existia o tal do GPS. GPS que era um aparelho super tecnológico que tinha que fazer o download do mapa, né? Isso aí, tecnologia demais. Mas antes disso, com um mapa impresso, como que vivia? Como que chegava em algum lugar? Porque assim, sem brincadeira, eu com Waze já sou uma negação, já é muito difícil às vezes para mim. Imagina com um mapa impresso que não vai recalcular minha rota. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Nossa, o mundo, ele tá um morango, né? Com todas essas facilidades que nós temos. Mas uma coisa que eu fico pensando em relação à foto, eu tenho fotos até eu ganhar a minha primeira câmera digital de 3.1 megapixels, porque antes disso todas elas eram reveladas, né? E depois disso, eu tenho um apagão de memórias assim fotográficas, porque eu só comecei a guardar de novo as fotos digitais depois que eu comecei a ter iPhone, que isso fica no iCloud. Antes disso, tudo se perdeu. E eu acho que isso é um problema muito grande, porque pelo menos na revelação, nós ainda tínhamos, de fato, a foto, né? E hoje em dia a gente não tem mais. E sei lá, acontece um problema no seu celular e acabou ali aquela história, né? Então, ao mesmo tempo que a gente registra muito, parece que ao mesmo tempo a gente não tem nada. Isso é bem filosófico, né? Mas tudo isso foi só pra gente ter um momento nostálgico e contar pra vocês que, infelizmente, o carro voador, na verdade, ele até voa, mas ele não é um carro.
E se você tem alguma memória aí nessa era analógica que você acha engraçada, me manda uma mensagem no Instagram, @nãoprometopodcast, e vamos dar risadas desses momentos, porque eu acho que os nossos filhos, por exemplo, se ouvir um podcast desse, vai achar que tudo isso aqui foi uma loucura. Um beijo e até quarta que vem!